Oi pessoal, tudo bem? Vamos então para mais um vídeo, seria a parte 2 sobre finanças pessoais. Novamente, se tiverem dúvidas, sugestões, podem mandar para este e-mail aqui que está na tela. Tudo bem? Aula passada, o que nós vimos? Uma introdução sobre finanças pessoais, conceitos básicos de receitas e gastos e conceitos básicos de organização desses gastos. Né? O porquê que eu vou mostrar para vocês agora na parte prática, a gente vai estruturar esses gastos dessa forma e porque nós vamos trabalhar com gastos e não com receitas. Está tudo isso explicado no primeiro vídeo. Então nós vamos para a aula de hoje dar uma olhada nas análises vertical e horizontal e vamos já ver elas direto na planilhinha. Tá aqui, ó. Então você pode abrir lá uma planilha no seu computador, tá? Ou até no celular. O celular é mais complicado, mais chato de digitar, fazer planilha, tá? Mas também dá para fazer, tudo bem? Então como é que a gente organiza esses gastos? A primeira coisa que a gente precisa fazer, selecionar uma célula lá, tá? E começar a digitar os nomes para cada tipo de gasto que eu vou ter. Então você vai selecionar uma coluninha, eu coloquei coluninha gastos, que é essa daqui, ó, e discriminei cada tipo de gastos: aluguel, água, energia, gás, celular, internet, cartão de crédito, débito e dinheiro. Tá? Aí eu deixei uma outra coluna para o respectivo mês desses gastos, então eu coloquei aqui um exemplo como abril. Então digamos que em abril o gasto com aluguel, né, foi de R$ 900, de água, de energia, de gás, assim sucessivamente, foi cada um desses valores aqui. Tá? Então, feito isso, isso aqui é basicamente só digitar, tá? E para formatar essa célula aqui, ó, no formato de moeda, aqui no meu tem um botãozinho, no Excel também tem, né? Formatar como moeda, tá? Você pode fazer assim, na hora que você digita vai aparecer assim, ó, 900. Coloca formatar como moeda, ele vai deixar assim, tudo bem? Bom, feito isso, você primeiro organizou os seus dados, que é a primeira coisa importante, né? Você digitou eles. Mas antes de digitar, alguns dados são fáceis de digitar porque você já conhece, né? Aluguel, a conta de água que vem no mês, você sabe os valores, são fáceis de saber, né? Conta do celular, do gás, energia, da internet. A fatura do cartão também se sabe, né? A fatura do cartão de crédito, para quem tem cartão de crédito, vem lá o total da fatura. Eu coloquei aqui direto o total, já vou explicar por quê. O cartão de débito também, isso aqui seria a soma, né? O gasto total no cartão de débito. Isso aqui você pode ver pelo seu extrato bancário. Então, abrir o extrato bancário lá, pela internet banking, pelo celular, ou tira ele lá no caixa eletrônico ou no caixa do banco, você consegue saber quanto você gastou no cartão naquele mês. Tá? E o dinheiro, que é o mais chatinho de controlar nesse caso aqui, que é você saber o quanto que você teve de gasto em dinheiro, porque aí não vai aparecer em dinheiro vivo, né? Não vai aparecer necessariamente em nenhuma coisa como essa, né? Um boleto, ou não vai aparecer discriminado no seu cartão de débito, vai aparecer os saques, mas não necessariamente o que você sacou, você gastou. Então aqui seria só o que você gastou. Uma pessoa pode ter sacado, por exemplo, R$ 200, mas não gastou os R$ 200 aquele mês todo, né? Ela gastou 150. Então sobrou R$ 50 na carteira, você vai colocar aqui, anotar aqui, que é o que eu sugiro, só o que foi efetivamente gasto, porque esses 50 está lá na carteira ainda e você vai acabar gastando em outra ocasião, num outro mês, enfim. Tudo bem? Então aqui estão os gastos. Por que eu deixei eles bem simplificadinhos aqui e bem apertadinhos, bem pouco, bem resumido, né? Bem poucos gastos, né? A maioria das pessoas pensa, ou até em algumas aulas que se vê por aí, pensa em finanças pessoais, você discriminando todos os seus gastos, fazendo aquela coisa bem detalhada. Aqui eu vou começar pelo modo bem resumido. Depois, quem quiser detalhar ou quem precisar, eu até mostro mais adiante como é que se faz, tá? Mas eu acho que o ideal no começo é você ter uma noção geral, uma noção global dos seus gastos. Não precisa ter eles tão detalhados assim, tá? Só isso já ajuda muito, ter uma noção global. O que é a primeira noção global de gastos de um mês? É o total de gastos que se teve no mês. Como é que eu faço essa continha? Tá? Então, primeiro eu anotei lá todos os gastos que eu tenho, tudo isso aqui pode ser consultado, né, facilmente, se sabe, as contas chegam, a gente sabe quanto a gente paga, né? Sabendo quanto a gente paga, a gente coloca ali no papel, no caso aqui na planilha, e depois soma todas essas contas e esses gastos que a gente teve no mês. Posso fazer isso de duas maneiras. Aqui no caso, eu clico no botãozinho ali de somar, tá vendo lá em cima? Soma, ele já vai deixar a fórmula pronta para mim, desde o aluguel até lá o gasto em dinheiro, dá um Enter, ele faz a continha automaticamente para a gente. Ou você pode digitar na mão a fórmula que é igual, escreve soma,
abre parênteses. Quando você abrir o parênteses, você vai lá com o mouse, clica na primeira célula lá de gasto, que é o aluguel, e vai arrastando, continua, deixa apertado, né, o botão do mouse, e vai arrastando até o dinheiro, que é a última despesa que tem ali registrado. Fecha o parênteses, Enter. Mesma coisa, mesma continha, né? Com isso você já sabe quanto foi gasto naquele mês, nesse caso aqui, abril. Então essa pessoa aqui gastou, por exemplo, R$ 2.350 no mês de abril. Tá? Por que eu não abri a conta do cartão de crédito, cartão de débito? Você pode pegar na sua fatura e aí a sua fatura já vai discriminar, como eu falei na aula passada para vocês, todos os gastos que foram feitos no cartão de crédito, né? Data, horário, né? Isso é muito comum, a maioria das faturas vem assim, discriminado data, horário e local, onde foi gasto cada valorzinho. E ali você consegue enxergar, né, o que gastou mais, o que gastou menos, do mesmo jeito que a gente vai fazer aqui com a nossa análise vertical. Cartão de débito, mesma coisa. Passou um valorzinho pequenininho, 2, 3, 5, 10 vezes valores pequenininhos, valor maior, tudo vai aparecer lá no extrato. Então tirou um extrato, ouviu um extrato bancário daquele mês de abril e vai aparecer para você tudo que foi gasto naquele cartão de débito. Dinheiro é um pouquinho mais chato, que você tem que controlar você próprio, né? Sacou lá R$ 300 no começo do mês, né? E não entrou mais dinheiro, foi só do saque, né? Você não recebeu mais dinheiro por nada. Então você sacou 300, sobrou 150 no final do mês, significa que você gastou, na verdade, 150. Então aqui está contabilizado, como eu já disse antes, só o que foi gasto, tá? Naquele mês. Para a gente ter uma noção do gasto mensal mesmo, gasto efetivado, não o gasto que talvez vá acontecer mais para frente, né? Bom, agora outra informação importante, além dessa informação que é muito importante, ter uma noção de quanto se gastou no mês, né, no total, é saber o peso de cada gasto desse daqui, ó, sobre esse total. Ou seja, o que pesa mais, o que pesa menos. E a gente está acostumado, né, a enxergar em porcentagem isso de maneira mais fácil, melhor. Quando a gente olha os valores em porcentagem, a gente já associa mais fácil a valores maiores e valores menores do que pegar só o valor aqui em dinheiro, tá? Mesmo que, claro, chame atenção aqui de cara que o aluguel é o valor mais alto, R$ 900. Então, individualmente, ele é o valor mais alto. Mas quantos por cento isso representa, esses R$ 900, representam do meu total de gastos mensais lá? Como é que eu faço essa continha aqui, ó? Eu quero saber isso, R$ 900, em relação a isso, total, né? Os 2.350. Como é que eu faço essa continha aqui na planilha, tá? Na mão você vai fazer uma continha de dividir, depois você multiplica por 100. Aqui você vai usar o mesmo conceito. Então você coloca lá igual, é uma continha de dividir, abre parênteses. Abre parênteses, você vai escolher esse valor que é do aluguel, em relação a, é uma continha de dividir, é a barra ali, ó, tá? Dividido por qual? Pelo total. Esse daqui, clica nessa célula aqui, tá vendo lá? Ele colocou D13, fecha parênteses, Enter. Já apareceu automaticamente em porcentagem no meu, porque está aqui como porcentagem. E se ele não tivesse como porcentagem, ia aparecer assim, ó. Aí você clica no botão porcentagem, ele aparece assim, tá? No valor em porcentagem, que fica mais fácil a gente ver. Para fazer essa continha para todos os outros, eu simplesmente repito ela aqui, ó. Repito essa mesma conta aqui. Uma maneira, vou ensinar vocês uma maneira mais fácil de fazer isso sem ter que ficar repetindo a conta, né? Como esse valor aqui não vai mudar, eu vou sempre dividir esse por esse, esse por esse, esse por esse. Eu só vou mudando esses valores aqui, né? Cada hora eu vou dividindo um deles, mas sempre pelo mesmo valor, pelo total, né? Porque eu quero saber quanto que é isso em relação a isso em relação a isso. Então eu travo aqui o D13, que é representa o total. Ó, você coloca lá nele, né, lá no D, clica F4, ele vai aparecer dois cifrãozinhos ali, significa que ele travou essa célula, não vai ficar andando com ela, tá? Na hora que você for arrastar a continha, e dá Enter. Agora você pega, seleciona aquela célula, vem lá no cantinho dela ali, ó, tá vendo onde coloquei o mouse? Aqui no cantinho. Clica, segura e arrasta, lá para baixo, até o dinheiro. Pronto, tá feito. Né? Pode até fazer até o total aqui, porque vai aparecer 100%. Tudo bem? Significa o quê? Que R$ 50 a conta de água representa 2%, um pouco mais do que 2%, dos seus gastos totais naquele mês. Tá? Gás, 1,3%. O aluguel representa quase 40%, 38,3%.
Isso aqui é uma informação muito importante, porque ajuda você a ver onde você está gastando mais e aonde você está gastando menos. E também para chamar atenção para onde que você pode olhar e tentar reduzir gastos como prioridade. Não quer dizer que reduzir gastos em qualquer um desses não seja importante. Claro que você pode tentar reduzir gastos de água, de energia, de gás, mesmo que essas contas não sejam tão altas, tá? Mas o mais importante é saber onde que a sua conta é mais alta, onde que ela te afeta mais. Nesse caso aqui é no aluguel, no cartão de crédito, no cartão de débito. Essas são as contas mais pesadas do mês. Tá? Então isso fica bem claro quando a gente faz análise vertical. É para elas que aí então você vai olhar e trabalhar no sentido de finanças pessoais, trabalhar tentando reduzir esses gastos na medida do possível, é claro, tá? Ou tentar pelo menos conter eles o máximo que você puder, né, para tentar fazer com que suas contas, suas despesas não aumentem tanto. Claro que isso aqui é uma versão simplificada, tudo bem, pessoal? Eu sei que tem muita gente que tem muito mais contas do que isso, pode entrar aqui plano de saúde, mensalidade de escola dos filhos, alimentação, transporte, tudo isso daqui vai estar englobado, geralmente, para a maior parte das pessoas, aqui dentro, ou em boletos que vão ser discriminados, podem ser discriminados aqui um a um. Você pode fazer esse mesmo método aqui, se você quiser detalhar mais, é só colocar essas contas bem detalhadinhas em mais linhas e faz a mesma continha que eu fiz aqui para análise vertical. E aí você enxerga onde você está tendo uma despesa maior, onde você está tendo despesa menor, e você consegue priorizar que tipo de despesa atacar antes, atacar no sentido de tentar reduzir ou controlar primeiro, o que é prioritário. A análise vertical é fundamental e muito importante nesse sentido. A análise horizontal, que eu vou mostrar aqui para vocês agora, é importante no sentido de você comparar gastos de mês a mês, ou de ano a ano, né? Nesse caso, mês a mês. Ou seja, quanto que um gasto cresceu ou diminuiu no mês seguinte, depois de algumas medidas que você tomou, né? Ou por outros motivos. Né? Então, nesse caso aqui, eu coloquei aqui uma pessoa que a mesma pessoa teve os seus gastos agora contabilizados no mês de maio e no mês de junho. Então ela fez lá a planilhinha, igualzinho a gente fez aqui, o aluguel se manteve, não mudou nada, a conta de água mudou um pouquinho, a conta de energia mudou, né? Algumas contas não mudaram nada, outras mudaram para menos, algumas mudaram para mais, né? No total, essa pessoa conseguiu economizar no mês de junho, apesar de algumas contas terem subido. Tá? As que diminuíram aqui tiveram um impacto maior. Tá? Então, é exatamente para vocês enxergarem isso. Às vezes consegue se gastar ou pode se gastar mais em algumas coisas, desde que se consiga diminuir em outras. E mesmo assim você consegue, às vezes, uma economia, tá? Que é o caso aqui. Mas para enxergar isso melhor, né, onde teve economia maior, onde teve gasto maior, aumento de gasto maior, é bom fazer uma análise horizontal, ou seja, quanto que isso daqui mudou porcentualmente em relação a isso. Porque não adianta só também eu pensar o seguinte, olha, eu tive minha conta de água subiu um pouquinho, subiu R$ 10. R$ 10 em valores absolutos é até pouco, mas em termos relativos significa que você gastou um tanto mais de água naquele mês. Então é um valor também importante para chamar a atenção. Às vezes não é um valor, né, em dinheiro, em valores absolutos que seja muito significativo, mas em termos relativos, percentuais, pode ser que ele tenha um impacto grande e te chama atenção para você olhar e falar, olha, é melhor eu dar uma olhada nisso aqui, né, e tentar entender, porque às vezes não teve motivo nenhum para eu gastar tanto mais água assim, e eu preciso ficar mais atento para gastar menos e tentar voltar para o patamar da média que eu estava antes, tá? Bom, como é que eu faço essa continha, né? Quanto que isso daqui mudou em relação a isso? Né? Isso em relação a isso fica óbvio que não mudou nada, mas a gente faz a continha do mesmo jeito que a gente fez na análise vertical e depois a gente clica e arrasta para fazer a continha para todos. E essa continha, como é que ela é feita? Do mesmo jeito que a gente faria na mão, tá? É uma continha de relação, né? Do mesmo jeito. Então, quanto que isso mudou em relação a isso? Qual que é a diferença? A diferença em matemática é esse menos esse, tá? Então eu quero saber quanto que mudou de junho para maio. Então eu vou ali ó, na continha igual, abre parênteses, que é quase do mesmo jeito que a gente faria na mão. Junho, o gasto de junho, selecionei lá a célula, tá vendo? Aí 4, selecionei ela, menos o gasto que eu tive em maio, então 900 menos 900, fecha parênteses. Então essa continha já vai fazer, mas eu não quero saber em valores, né, absolutos. 900 menos 900 eu sei que é zero, não mudou.
Nada. O que eu quero saber é em relação ao valor de maio, em relação ao mês anterior, ou seja, quanto que isso mudou em relação a isso. Então eu divido esse em relação a esse, é uma conta de dividir, né? Divido essa diferença dividido pelo mês de maio. Agora sim eu tenho lá uma continha e deixa na formatação com porcentagem, e já mostra em porcentagem para você. Tá? Clica aqui no cantinho. Esse aqui você não precisa travar célula nenhuma, tá? Porque ele vai, as contas vão andar para todas as linhas, né? Clica do mesmo jeito que a gente fez na análise vertical, clica aí, arrasta. Ó. Feito isso, você tem uma noção agora de quanto que esse gasto cresceu, quanto que esse gasto diminuiu, tá vendo? Ele fica negativo, tá? E quanto que o total eu consegui reduzir de valor de custos das minhas contas. Então você vê como aquilo que eu tinha dito lá, ó. A conta de água, apesar de o valor absoluto ter sido só R$ 10, o aumento percentual dela foi de 25%, não foi pouco. Então, olhando aqui dentro da análise horizontal para a porcentagem, né, a questão relativa, a proporção que aquilo subiu naquele mês, foi bastante. Mesma coisa a conta de energia. Então, é uma coisa para você ficar de olho e falar: olha, aqui eu tive um acréscimo grande de despesa. Né, e tentar entender esses motivos e controlar melhor isso, sem grandes esforços, né, sem fazer planilhas muito elaboradas, né, malabarismo matemático para gastar muito tempo tentando controlar suas contas. Dá para fazer assim, vocês estão vendo que não demora, não é difícil. Aqui também não mudou nada, por isso que continuou 0%. Aqui houve uma redução, ó, de R$ 100, representa 12,5% em relação ao que você tinha antes, tá? Em relação aos 800. Então você reduziu 12,5% em junho. Tá? Dos 350 no cartão de débito, essa pessoa foi para 250, reduziu lá quase 30% dos gastos do cartão de débito. Né? Isso aqui foi muito interessante para essa pessoa, para conseguir chegar nessa economia aqui no final da conta. Tá? E aqui, ó, na conta dos gastos em dinheiro, também teve um acréscimo razoável de 25%. Mesmo assim, ela teve uma economia total lá de 4,8%, quase 5%, né? Que dá mais de R$ 100, dá cerca de R$ 120, não, na verdade dá exatos R$ 120 de economia que essa pessoa teve em junho em relação a maio. Tá? Isso você pode fazer mês a mês. Então essa é uma maneira, depois você pode fazer essa planilha aqui eu deixei grande desse jeito para ficar mais fácil de visualizar e de chegar para vocês na aula, mas aí você dá uma diminuída, claro, você pode diminuir o zoom ali, ó, tá vendo? Você vai colocando isso, várias coluninhas, para você fazer mês a mês e depois você faz um fechamento anual, por exemplo. E aí você pode fazer isso em alguns meses, ou vários meses, ou todos, se você quiser, fazer uma coluninha extra aqui do lado de cada um para fazer análise vertical. E quando você quiser comparar os gastos de alguns meses, você pega os 2 meses lá, abre uma coluninha aqui, né? E faz a continha que eu mostrei para vocês para fazer análise horizontal e ver as mudanças de gasto mês a mês. Esses três elementos aqui, análise horizontal, análise vertical e o controle total de gastos, já cobrem, no meu entender, 90% das situações relevantes de controle de custos, porque você já consegue enxergar os seus gastos globais, o que está pesando mais para você, tá? Em relação ao total, e o que mudou ou não mudou, ou costuma mudar bastante, em relação a meses anteriores, para você comparar também ao longo do tempo os seus gastos. Tá? Então isso já ajuda muito as pessoas a enxergarem melhor como manejar os seus gastos, os seus custos e a controlar esses gastos e custos, sem fazer grandes malabarismos, sem fazer grandes esforços, sem estrangular, sem fazer aquelas coisas que muitos dão como dicas aí ou sugestões de tentar fazer controles mirabolantes de custos. Aqui é só para vocês terem uma noção geral e global, né, do total de custos que se tem no mês e como eles estão distribuídos e organizar isso. Só de ter isso daqui, que já pouquíssima gente faz, já dá para ter uma noção muito clara de onde estão os problemas de gastos da maioria das pessoas. A maioria das pessoas fazendo isso já consegue ter uma noção muito clara da onde está o grande problema, onde estão os maiores problemas de gastos dessas pessoas, e elas conseguem, a partir dali, claro, ter uma possibilidade muito maior, enxergar muito mais aonde que ela tem que atuar e aonde ela não precisa tanto atuar para reduzir custo. Isso tudo sem, como eu disse, fazer um esforço
né, enorme para conseguir entender isso, para conseguir fazer isso. Eu fiz essa aula, como eu disse para vocês, para que qualquer pessoa consiga ter esse controle de custo aqui, e tendo isso daqui, eu tenho certeza, depois na aula seguinte aqui, as dicas a mais que eu vou dar para vocês, sugestões, que muitos de vocês vão conseguir reduzir os custos pessoais de vocês, aí eu controlar melhor a sua vida financeira. Tudo bem? Então espero que eu tenha ajudado. A gente vai fazer mais uma aulinha aí, a próxima, que é aquela sobre as dicas e sugestões. Aí eu entro um pouco mais no detalhamento de cada item de gasto desse, de custo desse, e dou dicas e sugestões que funcionaram muito para mim e pessoas próximas que eu conheço, tá? Ao longo dessa minha vida aí, com mais de 10 anos de carreira como professor de administração, para vocês tentarem melhorar um pouco os gastos de vocês aí, ou controlar um pouco melhor. Tudo bem? Um abraço a todos, até a próxima aula, pessoal.